Voltando por aqui, agora a gente vai falar da nossa atividade de ciências dessa semana, que dá continuidade ao assunto que nós já havíamos falado semana passada sobre poluição, né? Sobre a chuva ácida e como que a poluição do ar ela acaba prejudicando e interferindo no processo da chuva ácida, né? Como eu bem expliquei para vocês, a chuva ácida ela já existe, só que não com a proporção que acontece quando se tem muita poluição do ar, né? Quando se tem muita poluição do ar, muita fumaça, acaba que essa chuva ácida ela se torna realmente bem mais ácida, podendo prejudicar plantações, o solo, né? Estátuas, enfim, dentre outras coisas como construções. Agora a gente vai ver sobre a camada de ozônio. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre a camada de ozônio, mas aqui a gente vai conversar um pouco mais o que ela é. A camada já está dizendo. O que é a camada? É algo que reverte alguma coisa, né? Que está em volta de alguma coisa. Então, a camada de ozônio, ela está em volta do planeta Terra, tá? Mas como é essa camada, prof? Essa camada, ela é formada por gases. E esses gases ajudam com que a incidência dos raios solares não venham com tanta força para o planeta Terra. Como assim? Por exemplo, quando a gente está na praia, que a gente, né, já deve ter acontecido com alguém próximo, tenho certeza que com vocês não, hein? Eu tenho certeza que vocês fazem protetor solar, que vocês se cuidam, ficam debaixo do guarda-sol, né? Espero. Mas já deve ter acontecido com alguém próximo, ou vocês já ouviram falar de queimaduras quando a pessoa vai pra praia, por exemplo, no verão, que tá um dia muito quente, né? Se a pessoa não passa protetor solar, né, e fica ali à exposição do sol, vai acontecer queimaduras na pele dessa pessoa, né? Ela vai ter insolação, que dá enjoo, dá dor de cabeça, o corpo fica quente, sem contar que ficam realmente queimaduras na pele, né? A ponto de descascar, às vezes, né? Sair a pele para vir outra pele. Então, assim, se a radiação solar sem a proteção adequada que nós fazemos hoje em dia já prejudica a nossa pele, tá? Tu imagina se essa radiação solar viesse com a força que ela tem diretamente do sol. Como que ia prejudicar a nossa vida? Não só a gente, mas também os animais sofrem, né? Não só os animais, mas a vegetação também sofre. O solo também sofre, né? Apesar que a vegetação... o solo precisa do sol? Precisa, mas em grande quantidade, uma radiação em muita quantidade, iria prejudicar no sentido de até dizimar, né? Acabar com vegetações, né? Matar animais, por exemplo, né? Então, assim, a camada de ozônio ela é fundamental para o planeta Terra, tá? Que ela vai ajudar justamente essa radiação solar que vem, esses raios solares que vêm não atingirem a Terra com a sua total intensidade. Então, a camada de ozônio, ela protege, é como se ela estivesse aqui, aí vem a radiação solar, pega nela, e tudo isso aqui que vem só passa alguns filetes, só passa algumas radiações. Então, toda a força que vem da radiação solar pega na camada de ozônio e através dela é como se fosse peneirado, é como se fosse, né, ela barra que entre com toda a força. Então, sai só aquilo que é necessário para o nosso planeta. Porém, o que está acontecendo? Na página 184, né, nós temos falando sobre o buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio, ele está acontecendo já de alguns anos para cá, tá? Seria um buraco? Seria, prof, mas é um buraco mesmo? Não, não necessariamente um buraco. Mas a camada de ozônio, ela tá mais fina, ela tá com menos quantidade de gases que protegem. E diz ali na página 184 que em 1985, pesquisadores alertaram para a existência da região da atmosfera com a quantidade reduzida do gás ozônio, que é o gás que protege, é o gás ozônio que fica na camada de ozônio, por isso que é camada de ozônio por conta do gás ozônio, né? E a camada de ozônio mais fina em determinadas áreas, especialmente sobre a Antártica, permite a passagem dos raios UV. Aí tem imagens ali
de vários anos e de vários meses, né? Como que aconteceu esse aumento, né, desse buraco, essa parte do planeta Terra que ficou mais fina a camada de ozônio, os gases de ozônio ficaram em menor quantidade, fazendo com que os raios solares pudessem passar em maior quantidade, tá? E isso vem acontecendo com o passar dos anos. O planeta Terra, ele aqueceu com o passar dos anos, né? Por que o planeta Terra aqueceu? Por conta das ações humanas também, tá? Mas existem também vários estudos sobre isso, de que a Terra tem aquecido, né? Eu aposto que você já deve ter escutado o avô de vocês, falando que hoje em dia tá mais quente, tá mais calor do que antigamente. Pois é. Aí ali diz na parte, depois do desenho, diz: alguns anos depois foram identificadas outras falhas menores em vários pontos da estratosfera. Com o passar do tempo, as falhas foram crescendo, principalmente que fica sobre a Antártica, né? Que as principais gases poluentes capazes de danificar a camada de ozônio são o clorofluorcarboneto, que é uma derivação do gás carbônico que a gente emite com as fumaças, com a queima, né? Com desmatamento, enfim, outras ações nossas. Combustível, queima de combustíveis fósseis, então utilizados em embalagens de aerosol, aparelhos de ar-condicionado, espumas plásticas, geladeiras e solventes. Então, isso tudo aí que ele dá exemplo são coisas que emitem, né, gás carbônico, essa derivação de gás carbônico que acaba prejudicando esse gás ozônio que protege o planeta Terra dessa quantidade em excesso dos raios solares. Por isso que tem acontecido, né, esse buraco aí na camada de ozônio. Não só na Antártica, mas em outros lugares do planeta Terra também. Essa camada de ozônio está mais fina. Esses gases ozônios estão mais finos, protegendo menos aquele lugar. Ou seja, aquele lugar pode ter mais incidência de calor, queimaduras da pele por conta da radiação solar, e também de animais e prejudicando a vegetação. Aí no último parágrafo diz, na página 184, em 2011 verificou-se a redução do crescimento do buraco na camada de ozônio. Contudo, esse ainda é um grave problema ambiental. A previsão dos cientistas é que a camada de ozônio volte à sua normalidade apenas por volta de 2060. Por isso que é tão urgente que a gente comece a repensar nas nossas atitudes, né? Da onde a gente está dando, para onde a gente está mandando o nosso lixo, né? Começar a repensar no nosso consumo, justamente por isso. Porque as nossas ações humanas, todos nós, né? Acaba refletindo no meio ambiente. Então, vamos ali na página 185, que é a atividade. Primeira questão. O que significa dizer que existe um buraco na camada de ozônio, né? Acabei de dizer, seria uma parte do planeta que os gases estão em menor quantidade, em baixa concentração naquele lugar e que acaba que a radiação solar atinge com maior força, tá? Aí tu vê qual é a resposta que está mais correta. Segunda questão, faça um desenho que represente a camada de ozônio e a sua importância para o planeta. Então, o que você vai desenhar? Você pode desenhar o planeta Terra, a camada de ozônio, né, e o buraco na camada de ozônio, e como isso vai prejudicar o planeta Terra. Acabamos de conversar sobre isso. Quais são as influências que, se a camada de ozônio não tivesse no planeta, o que aconteceria com a gente? Nós não temos capacidade de receber a radiação solar com a força que ela tem, tá? Nem nós, seres humanos, nem os vegetais, nem os animais, muito menos o solo. Então, a gente precisa dessa camada para nos proteger. Ela é como se fosse o protetor solar que a gente passa no nosso corpo, só que ela é o protetor solar da Terra, tá bom? Ali na página 186, então, a gente vai começar a falar, então, do efeito estufa. O efeito estufa e o aquecimento global. Vocês fizeram um trabalho na primeira semana de quarentena sobre o aquecimento global. Vocês viram vídeos, eu mandei vídeos para vocês verem, fazerem a pesquisa. E conversei um pouco sobre o que seria o aquecimento global. Que
acaba sendo reflexo também dessa camada de ozônio, desse buraco na camada de ozônio, tá? Então, o aquecimento global é porque a Terra vem superaquecendo por conta desse buraco da camada de ozônio, por conta das grandes queimadas, por conta que a gente tem poluído bastante a nossa atmosfera, bastante o ar, né? O gás carbônico é um gás que prejudica o planeta, né? E a gente acaba que emite ele em grande quantidade, com a saída de fumaça das fábricas, dos ônibus, dos carros. E se a gente multiplicar isso aí pela quantidade de pessoas que existem no planeta, a gente tem isso em grande excesso, né? Então, o efeito estufa, ele é algo necessário, assim como tudo que a gente veio falando, é necessário, desde que seja na quantidade certa. O efeito estufa, ele serve para deixar a Terra aquecidinha e não se tornar muito fria, né? Então, a gente precisa que a radiação solar atinja o planeta Terra, a gente precisa que o planeta Terra fique aquecidinho, né? E esse que seria o efeito estufa, deixar a Terra aquecida o suficiente para que a gente possa sobreviver, tá? Dos gases que são emitidos através das queimas, né, das fumaças, da queima de combustíveis fósseis e da saída dos carros, dos ônibus, como eu bem disse, outra situação que acaba levando a emissão muito de gases carbônicos para a atmosfera é a criação de gado, a criação de bois, de vacas, para depois serem abatidos e vendida sua carne, né? Então, a criação de gado também influencia bastante nessa emissão de gases carbônicos, principalmente o fato deles emitirem através das suas fezes, sim, das suas fezes. O gado, então, através das suas fezes, acaba emitindo o gás metano, que também é um gás que é derivado da digestão desses animais, né? Então, quando eles fazem as fezes, né, eles acabam liberando essa quantidade de gás metano para a atmosfera também, que acaba influenciando junto com todo o gás carbônico, sem contar que, lembrando que para a criação de gado você tem que fazer muitas vezes um desmatamento para deixar o solo propício para que esses animais possam andar ali, tá? Então, tudo isso ajuda em aumentar aí essa emissão de gases carbônicos, metano, que acaba influenciando na camada de ozônio e também nesse aquecimento, esse efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa ele é fundamental para a Terra não ficar extremamente fria, gelada. O certo seria uma quantidade de raios solares chegarem na Terra e outra quantidade ir embora. Chegou na Terra, tocou, voltou. O que está acontecendo? Em vez desses raios solares tocarem na Terra e o seu excesso voltar para a atmosfera e ser liberado, está acontecendo que essa radiação está ficando mais concentrada na Terra por conta da não proteção do gás ozônio, tá? Então, para a gente dar continuidade aqui, algumas consequências desse aquecimento global para o planeta Terra. Alteração climática, isso está na página 188. Alterações climáticas, modificação da vegetação, elevação da temperatura, derretimento das camadas de gelo no Polo Norte, Polo Sul, que vai acabar aumentando o nível do mar, deixando o mar, né, um nível mais alto, e as pessoas que moram em regiões litorâneas podem acabar sentindo as consequências disso. Sobre a experiência, a prof vai ficar devendo para vocês, porque eu não tenho nenhuma lanterna aqui em casa, nenhum abajur que eu consiga fazer. Eu tentei fazer com a luz do celular, mas não dá certo, não aquece o suficiente. Então, se vocês puderem fazer em casa, pedir ajuda da mãe, do pai, do responsável, alguém mais velho para ajudar vocês a fazer essa experiência, eu quero ver. Mandem fotos, vídeos se vocês conseguiram fazer, se deu certo, tá bom? Infelizmente, a prof não tem nenhuma luz forte assim para que a gente consiga mostrar aqui para vocês. Mas qual é o intuito dessa experiência? Na página 191 vai perguntar o seguinte:
Qual água ficou mais quente? Explique o porquê. A ideia é colocar um copo com papel alumínio e plástico filme dentro de uma caixa e uma luz sobre elas, né? De uma lanterna, de uma lâmpada bem forte e um outro copo do lado de fora. A ideia é a gente perceber no final que um dos copos a água aqueceu. Qual foi o copo que a água aqueceu? Vai ser o copo que recebeu luz, né? Porque a luz, ela aquece o ambiente, né? Não só a radiação solar, mas a lâmpada também que nós temos em casa acaba aquecendo um pouco mais também, tá? Então, a luz que foi emitida pela lâmpada e pela lanterna acaba aquecendo mais o copo que tá dentro da caixa com papel alumínio, com plástico filme. Apesar de estar protegido com plástico filme e papel alumínio, a radiação dessa lâmpada, dessa luz, vai conseguir aquecer o ar que tá ali dentro e deixar a água mais quentinha, mais morna, né? E a água que ficou do lado de fora da caixa, que não recebeu luz, acaba que não aqueceu. Então, é essa a diferença aí na letra A, tá? Então, qual água ficou mais quente? A que estava dentro da caixa, junto com papel alumínio e plástico filme. Por quê? Porque ela recebeu luz e a luz ajudou a aquecer o ar e a água acabou, por consequência, também aquecendo, tá? Letra B. No planeta, esse efeito é natural ou provocado pelas atividades humanas? Essa experiência ela é o reflexo do que seria o efeito estufa, né? A radiação solar seria a luz da lanterna, da lâmpada, o copo seria com água, seria o planeta Terra, e o papel alumínio, plástico filme seriam as camadas que protegem a Terra, né? E aí aqueceu porque a radiação solar, né, ou a energia luminosa, acaba que aquece o ar e ajuda a aquecer a água aí também, tá bom? Então, essa experiência reflete o efeito estufa, tá? No planeta, o efeito estufa, no caso, é natural ou provocado pelas atividades humanas? É natural, tá, gente? O efeito estufa, ele é natural e fundamental, ok? Isso que eu tô falando, gente, é na página 191, a letra B, tá? Então, o efeito estufa, ele é natural, é um processo necessário para a Terra, porque senão a Terra seria um lugar muito frio, né? E a gente não conseguiria viver aqui. Então, o efeito estufa, ele é natural, fundamental para a Terra. O que está acontecendo é que está superaquecendo o planeta por conta da interferência nossa humana, na queima de combustíveis, na criação de gado, né? Entre outras situações. A segunda questão, então, ela é um texto que fala sobre uma rua em Los Angeles. O título, né, já dá pra gente saber um pouco mais. Diz: ruas de Los Angeles são pintadas de branco contra o aquecimento global. Por quê? Basicamente, vocês vão ler o texto com calma, eu não vou ler, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas as ruas são pintadas de branco. Por quê? Porque o branco, a cor branca, ela reflete a luz do sol. E a cor preta, no caso, né, que é a ausência de cor, já que o branco são todas as cores juntas, depois a gente vai chegar aí, mas vamos lá. O preto, então, ele retém o calor. Ele deixa o calor. Por isso que no inverno a gente usa roupas escuras, roupas pretas, marrons, cinzas. São cores que acabam ajudando a gente a manter a temperatura do nosso corpo, a nos aquecer, porque são cores que prendem o calor. E o branco é uma cor que reflete, é como se a luz do sol pegasse no branco e fosse embora, entendeu? E o preto, outras cores mais escuras, pegam essa radiação solar, esse aquecimento e ficam lá, fica aquecidinho, entendeu? Mais ou menos isso. Mas a gente ainda vai conversar bastante sobre isso no final. Então, leiam o texto, que é sobre as ruas de Los Angeles que são pintadas de branco, justamente para ajudar que eles não sintam tanto esse aquecimento da Terra, que eles não sintam com tanto calor por conta da radiação solar, que está cada vez mais forte, né, cada vez mais prejudicando a nossa pele, a nossa vida. E aí eles pintam de branco para ajudar que as ruas não fiquem superaquecidas, tá? Letra A diz o seguinte, na página 192. Como a pintura do asfalto pode ajudar a população com relação à saúde, né? Então,
A pintura do asfalto de branco vai ajudar a diminuir o problema de pele, de aquecer demais aquela rua, né, e prejudicar as pessoas. A tinta de cor branca no asfalto ajuda a baixar a temperatura do local, absorve menos calor proveniente da luz do sol. Então, dessa maneira, pode evitar os problemas de saúde para as pessoas mais idosas, que, né, acabam sendo mais atingidas por conta do calor. Letra B. Mudanças climáticas são um fato com que as pessoas de Los Angeles e do mundo todo vão ter que lidar no dia a dia. O que o prefeito dessa cidade quis dizer com essa afirmação? Ele quis dizer que nós já estamos sentindo os reflexos do clima, né, nas mudanças climáticas por conta da interferência humana e que nós vamos ter que saber lidar com economia de água, né? Saber lidar, por exemplo, com a reciclagem de maneira correta, entre outras coisas que a gente vai ter que aprender a cuidar mais dos nossos recursos para que a gente consiga viver bem no nosso planeta. Na página 193 tem uma imagem que reflete alguns fatores do aquecimento global que contribuem para o aquecimento global. Entre eles, nós temos aí letra A, que tem a letra A marca uma imagem, a letra B marca outra imagem, a letra C outra, a letra D outra, tá? Então, todos esses são fatores que influenciam para o aquecimento global. Você olha a imagem e vê o que está acontecendo, né? Na imagem A, por exemplo, tem umas setinhas amarelas saindo de indústrias, né? Na letra B é um carro emitindo o quê, né? Na letra C é uma vaquinha, né, fazendo suas necessidades. O que isso vai acabar influenciando? Letra D, a mesma coisa. Foi cortada uma árvore. Então, quais são os fatores que estão acontecendo aí que ajudam a aquecer o planeta, tá? Na página 194, na quarta questão, diz o seguinte: cite outras atividades humanas que contribuem para o aquecimento global, né? Além dessas que foram colocadas aí, quais outras? O excesso do consumo de produtos, não dar o destino certo para esse lixo, o desmatamento, queima desnecessária, né? Queima de árvores, de vegetais de maneira desnecessária, até o uso do ar-condicionado em excesso também pode acabar. E sem contar o consumo, né? Quanto mais a gente consome, eu já conversei com vocês sobre isso. Quanto mais a gente consome, mais produtos são produzidos, né? E a gente está ajudando, então, as indústrias a queimarem mais, a emitirem mais fumaça. Então, é bom a gente só consumir aquilo que a gente realmente precisa, né? Como também evitar de pegar plástico, né? Produtos que são derivados do petróleo e da sua queima. Quinta questão, por último aí, sobre o efeito estufa, assinale a alternativa correta. Qual dessas afirmativas está falando melhor sobre o efeito estufa? Tá bom? Aí vocês marcam, depois aprofimando a correção. E eu tô morrendo de saudade, façam direitinho a atividade, não incomodem papai e mamãe, cuidem da família de vocês, lavem as mãos, tá bom? Beijos!